Olá, bom dia a você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube da CIED, da Universidade Federal de Alagoas, da Coordenadoria Institucional de Educação à Distância, da UFAL, e você que está também nos acompanhando pela Rádio Web Universitária da Universidade Estadual de Alagoas. Nós estamos começando o primeiro ciclo dialógico, preparando a primeira jornada alagoana de educação à distância. A primeira jornada alagoana de educação à distância vai acontecer entre os dias 19 e 22 de novembro, e você é nosso convidado. Nós vamos discutir, nessa jornada, grandes temas que perpassam a educação mediada por tecnologia, seja no contexto híbrido, seja no contexto físico-presencial, seja no contexto presencial-virtual. São temas que nós vamos discutir, inclusive, hoje, no primeiro ciclo dialógico. Nós, coordenadores e equipe da Jornada Alagoana de Educação à Distância, decidimos preparar todo um caminho até a jornada. E como preparar esse caminho? Realizando o que nós estamos denominando de ciclos dialógicos. São momentos especiais, com palestrantes que são referência nas temáticas da educação online, da educação à distância, da educação mediada por tecnologia. Nós teremos 4 ciclos dialógicos. Começamos hoje com o primeiro ciclo dialógico. Daqui a pouco vamos convidar o nosso professor Marcelo Santana, da Uncisal, nossa parceira na oferta da jornada. Como eu falei para vocês, as 4 instituições que ofertam os cursos da Universidade Aberta do Brasil aqui em Alagoas se uniram para esse evento. É a primeira vez que nós fazemos um evento com as 4 instituições. Então, a partir de agora, nós lançamos essa atividade, que é a primeira jornada alagoana de educação à distância, que está sendo organizada pela Universidade Estadual de Alagoas, a UNEAL, a Uncisal, o Instituto Federal de Alagoas e a Universidade Federal de Alagoas. Eu sou o professor Fernando Pimentel, sou coordenador geral da Universidade Aberta do Brasil aqui na UFAL e sou o coordenador da Coordenadoria Institucional de Educação à Distância. Com alegria que nos bastidores nós temos a secretária da CIED, a Amanda, que está nos auxiliando em toda a organização do nosso ciclo, mas também quero convidar para vir fazer parte desse momento o professor Marcelo Santana, ele que é coordenador geral da Universidade Aberta do Brasil, lá na Uncisal. Seja bem-vindo, professor Marcelo. E o professor Marcelo já tem um convite para a gente. O que é que nós vamos ter no dia 27, professor? Convida todo mundo aí. Bom dia, professor Fernando. Bom dia a todos. Com muita alegria, a Uncisal se faz presente nesse instante, na abertura dessa proposta da Jornada Alagoana de Educação à Distância, e compondo junto com a UFAL, UNEAL e o IFAL. E sim, nós teremos, professor Fernando, no dia 27 de agosto, às 9 horas, através do canal Sede Uncisal, onde nós vamos falar também desse segundo ciclo dialógico sobre práticas pedagógicas nas tecnologias para a educação à distância e o ensino híbrido. Teremos aí com a professora Rosângela Bichorlisca, professora da UFAL, mas que já esteve conosco na Uncisal, inclusive uma das idealizadoras, né? Uma daquelas que motivaram, incentivaram, e como reitora implementou a educação à distância na Uncisal. E com seu pós-doutor na área de educação à distância, ela nos traz aí esses recursos, nos atualizando nesses recursos de educação à distância. Então, quero convidar a todos para no dia 27 de agosto, às 9 horas, estarmos juntos aqui novamente para o segundo ciclo dialógico dessa nossa primeira jornada alagoana de educação à distância. Muito obrigado, professor Fernando, pelo espaço. Sucesso aí nesse primeiro momento. Professor Marcelo, seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. O professor Marcelo, que está aí se empenhando no Centro de Educação à Distância da Uncisal.
Vocês não podem perder o que nós temos após a brilhante palestra do professor Meritori. Nós vamos ter o lançamento do programa EAD na UFAL, um programa de entrevistas com professores da Universidade Federal de Alagoas, onde nós vamos discutir sobre educação, tecnologia, onde nós vamos falar de educação, tá certo? Então, hoje, após esse momento do ciclo dialógico, nós temos aqui, eu passo para vocês o link desse programa EAD na UFAL. A cada sábado, nós teremos o lançamento de uma entrevista. É um programa que você não pode deixar de assistir, não pode deixar de acompanhar. Então, vamos convidar o nosso palestrante de hoje, do nosso primeiro ciclo, ele que vem de São Paulo, o professor Romero Tori. Seja bem-vindo. Bom dia. Seja bem-vindo, professor. É um prazer estar aqui, Fernando, professor Marcelo, Amanda, abrindo esse ciclo dialógico, uma grande honra. Obrigado. Muito bem. O professor Romero Tori, professor associado nível 3 da Escola Politécnica da USP, onde coordena o Interlab, o Laboratório de Tecnologias Interativas. Ele é docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, na área de computação da USP, e também é docente do curso de pós-graduação Lato Sensu na modalidade à distância em computação aplicada à educação, também pela USP, Campus São Carlos. É bolsista de produtividade CNPq em desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora na área de tecnologias educacionais. Coordenou e tem desenvolvido diversas pesquisas sobre o uso de tecnologias na educação, com ênfase em educação imersiva, que envolve o uso da realidade virtual, da realidade aumentada. Autor de vários textos publicados no Brasil e internacionalmente, e esse ano está lançando aí a terceira edição do livro Educação Sem Distância, né? No blog que ele tem. A gente vai colocar daqui a pouco, a gente vai disponibilizar aqui no chat o endereço do blog, onde ele publica matérias relacionadas à tecnologia e educação. Professor Romero, seja bem-vindo a esse ciclo dialógico. A UFAL, o IFAL, a UNCISAL e a UNEAL sentem-se honrada em tê-lo aqui conosco, discutindo, conversando sobre esse conceito. Educação sem distância. E aí eu já começo provocando para que o senhor fique bem à vontade para falar. Ainda vale a pena falar de educação presencial e educação à distância? Muito bem, obrigado aí pelo mote, né, inicial. Eu pediria, se a Amanda pudesse colocar também a minha tela aqui, que eu já preparei aqui com o título Educação Sem Distância. Acho que o título do meu livro já diz que eu prefiro não usar nem educação à distância, nem educação presencial. Na verdade, nem educação sem distância, porque eu acho que o ideal é a gente chegar no momento em que a gente fale apenas em educação. Desde lá de quando eu comecei minhas pesquisas no fim da década de 90, quando eu defendi minha livre docência em 2003, tese essa que deu origem ao livro, depois publicado pela primeira vez em 2010 e agora na terceira edição, eu sempre fiquei intrigado com essa dicotomia e com essa separação, porque as pesquisas e mesmo os profissionais e os educadores, eles se dividiam. Quem era da área de educação à distância e quem era da educação da chamada educação presencial. E eu via que existem muitas possibilidades de colaborações e o que funciona numa modalidade pode muito bem funcionar na outra se a gente simplesmente adaptar a mídia, adaptar a tecnologia para viabilizar a metodologia. Então, o foco na questão do local onde se dá a aprendizagem, se é no meio virtual ou se é no meio físico, acaba meio que escondendo o principal, que é a metodologia. Então, existia e ainda existe, né, uma ideia pré-concebida e que eu considero uma falácia, e eu já vou explicar por quê, de que o que funciona no presencial não funciona no virtual. A gente precisa ter uma metodologia específica, não dá para aplicar, são metodologias diferentes. Isso é uma falácia.
eu contrapunha isso perguntando, e o inverso? E aquilo que funciona no virtual não pode ser aplicado no espaço físico? E isso está se mostrando que pode, tanto que os LMS, né, que são os ambientes de apoio ao ensino à distância, que nasceu para o ensino à distância por uma necessidade da chamada educação à distância, é hoje usado largamente pelo chamado ensino presencial, né? Na educação à distância, a gente sempre tem a figura do tutor. E se eu tiver a figura do tutor também no ensino presencial, não vai funcionar? As aulas gravadas da educação à distância não podem funcionar e estão funcionando nos cursos presenciais? Então, por que existe ainda aquele preconceito de que o que funciona no ensino presencial não funciona no virtual? Pelo simples fato de que, em grande parte, no ensino presencial existia e às vezes existe ainda o improviso. O professor muitas vezes entra na sala de aula e improvisa a aula dele. Isso é impensável na educação à distância. Na educação presencial, o aluno não tem como dar um clique e sair da sala de aula. É mais difícil, ele tem que se levantar, passar na frente do professor, sair da sala, etc. Ele é meio que refém daquele espaço físico. Já na educação chamada à distância, se a aula não cativar, se a aula não envolver, se o aluno não tiver vendo sentido naquilo que está sendo ministrado, rapidamente ele se desconecta. Então, houve uma necessidade de se desenvolver metodologias melhores para a chamada educação à distância, né? Só que, como essas metodologias são muito mais bem planejadas, muito mais bem suportadas e elaboradas, elas vão funcionar muito bem também no ensino chamado presencial. Então, o problema não era que as metodologias eram diferentes e por isso que cada uma das modalidades precisa ter metodologia própria. É porque a dita metodologia do espaço físico, do presencial, muitas vezes não existia, muitas vezes era improvisada. Então, o que eu defendo é que o foco seja na metodologia e que a mídia seja uma forma de adaptar as necessidades metodológicas. Tá? Um outro erro é em se associar a metodologia à mídia. Então, uma metodologia baseada em vídeo, ou baseada em games, ou baseada em realidade virtual, isso não faz muito sentido. Né? A metodologia tem que ser baseada em questões pedagógicas, em questões cognitivas, em questões comportamentais, e a mídia dar suporte às necessidades da metodologia. Eu vou explicar isso mais para frente. Bom, a gente começa aqui, para quem está nos ouvindo pelo rádio, com uma tela em que eu mostro uma professora projetada holograficamente, ou seja, a professora não está no espaço físico, ela está no centro de alguns alunos sentados numa mesa em torno dela, ela no centro, quer dizer, a mesa, existe um espaço, uma ilha, né, vazada, a mesa circunda esse espaço, no meio está a professora, e a gente tem uma aluna aqui com óculos de realidade virtual, a gente tem um outro aluno que também não está fisicamente presente, está apenas a projeção holográfica dele sentado, como se ele estivesse sentado a essa mesa. Temos outros alunos fisicamente presenciais na mesa, né? Um com tablet, outro com celular, e, como eu disse, outra com óculos de realidade virtual. Ou seja, isso daqui é uma alegoria, sim, uma representação de uma possível atividade educacional no futuro, em que você vai ter realmente uma hibridização cada vez maior. E o que vai importar não é o local onde cada um se encontra, mas é como eles se encontram nessa atividade. Então, presença tem muito mais a ver com postura, com engajamento, do que com a questão do espaço físico. Agora, não é porque eu coloco isso na capa do meu livro, isso daqui é uma reprodução de trecho da capa do meu livro Educação Sem Distância, que eu defendo que a gente tem que usar altas tecnologias para poder ter maior presença dos alunos nas atividades. Isso daqui foi uma representação possível, né? E realmente a gente vai ter uma tendência a cada vez se usar mais
essas tecnologias. Agora, com o 5G, a gente vai ter uma velocidade de conexão de internet muito maior, que vai viabilizar aplicações de telepresença, de realidade virtual, etc. Mas eu discuto no meu livro, e vou discutir um pouco aqui hoje, a questão da metodologia mais importante que a tecnologia. A gente pode ter excelentes aulas, excelentes atividades super ativas, com muita presença e participação dos alunos, usando lousa e giz. Tá? Então, não é a tecnologia em si que é determinante. Agora, se eu estou com os alunos à distância, claro que eu vou precisar de alguma tecnologia para essa aproximação, mas não necessariamente precisa ser essas tecnologias que ainda são inacessíveis para muitas pessoas. Mas no livro eu discuto todas essas tecnologias, desde as mais básicas, desde vídeo, de web, até chegando em realidade virtual, realidade aumentada, telepresença e tudo isso. E também a questão de games e gamificação. Bom, mas eu começo discutindo a questão da distância, né? Já que eu falo em educação sem distância, a gente precisa definir primeiro o que é, afinal, essa distância, e foi assim que eu comecei minhas pesquisas há mais de 20 anos, né? Porque eu sempre fiquei bastante intrigado com essa questão da distância, porque às vezes a gente tem alunos numa atividade online mais presentes do que, às vezes, um aluno que está na sala de aula física, que ele está com o corpo físico, mas a cabeça dele está em outro lugar, ele não está conectado, etc. Tá? Então, eu comecei a estudar, e, claro, não existe apenas a distância física. Tá? A gente foca muito nessa questão de distância como sendo distância física, mas a gente tem a chamada também distância transacional. A gente tem a distância temporal, também, que é importante. Tá? A distância temporal tem a ver com a diferenciação entre uma atividade síncrona e uma atividade assíncrona. Então, uma atividade síncrona é aquela em que todos estão interagindo ao mesmo tempo, os participantes, e numa assíncrona você tem um distanciamento temporal, como, por exemplo, numa atividade de fórum de discussão, em que um aluno coloca lá uma mensagem e alguém vai responder, talvez no dia seguinte ou algumas horas depois, ele vai ver depois de algum tempo, mas existe uma interação, só que com distanciamento no tempo. Também, quando eu assisto um vídeo gravado, também é uma aula assíncrona, porque eu estou assistindo o vídeo que já foi gravado, eu não posso interagir com o professor em tempo real. E eu associo sincronismo com presença, como eu vou mostrar mais à frente. Mas, voltando à questão da distância, existe um outro tipo de distância que é mais relevante para a educação do que a distância física, que é a distância transacional. A distância transacional, conceito proposto por Michael Moore, é a percepção psicológica de distanciamento. Né? Então, resumindo, as distâncias na educação podem ser várias, né? 3 pelo menos, que é a distância física, distância ou distância espacial, distância temporal e a distância transacional. Mas, além disso, a gente tem que levar em consideração as relações de distanciamento, porque a distância em relação ao que ou a quem. Quando se fala em educação à distância, as pessoas leigas, em geral, pensam apenas em distância física e em distância entre aluno e professor. Mas, se a gente for estudar a fundo essa questão das relações de distância na educação, a gente vai ver que essas 3 distâncias que eu falei, espacial, temporal e transacional, elas ocorrem em pelo menos 3 tipos de relação, tendo o aluno como central e como referência. Eu posso ter o distanciamento entre aluno e professor, entre aluno e o outro colega, algo que costuma ser muito negligenciado na educação tradicional, que é baseada em os alunos olhando para o professor em fileiras voltadas para a frente, o palco onde está lá o professor, e que não incentiva muito as interações entre os alunos. Hoje,
se fala muito em relação à aprendizagem ativa, em que aí sim se trabalha a questão de alunos interagindo com seus colegas, e é algo muito importante, principalmente numa educação mais remota, em que você precisa desenvolver os laços entre os alunos para eles se sentirem pertencendo a uma turma, a um grupo. Então, essa interação aluno-aluno é ainda mais relevante. Tá? E eu tenho o distanciamento aluno-conteúdo, que também tem que ser levado em conta. Então, não adianta eu apenas resolver a questão de distanciamento entre aluno e professor, se eu tiver distância entre aluno e aluno, e se o conteúdo for também distante, tá? Não for próximo do aluno. E aí, eu posso fazer quaisquer combinações disso aqui. Tá? Eu posso ter um menor distanciamento entre aluno e professor, mas ter mais distanciamento entre aluno e aluno, ou distanciamento entre aluno e conteúdo. Ou seja, eu posso ter, então, a distância espacial acontecendo ou não entre aluno e professor, acontecendo ou não entre aluno e aluno, ou entre aluno e conteúdo. O mesmo eu posso dizer na distância temporal e na transacional. E isso vale para cada atividade, quer dizer, não dá para você falar que o meu curso, como um todo, tem sempre essas relações. Pode ser que, dentro de um curso, algumas disciplinas, e dentro de algumas disciplinas, algumas atividades, vão ter maior proximidade numa dessas relações, ou menor proximidade num desses tipos de distância. Então, é natural que a educação já seja híbrida, e sempre foi desde há muito tempo. Se nós pensarmos na educação tradicional, né, na educação superior, já de séculos passados, que era mais o acesso era mais limitado apenas para uma elite que tinha acesso ao ensino superior, né? E as atividades eram muito baseadas em você ter atividades feitas fora da sala de aula e muitas vezes até fora da universidade. Até hoje ainda existem as atividades para serem feitas em casa ou para serem feitas extra sala de aula. Então, mesmo nos cursos ditos presenciais, já existe a predominância de atividades feitas fora da sala de aula. Né? E naqueles cursos tradicionais, a gente tinha, por exemplo, aquele conceito de aula magna. Né? Hoje o pessoal chama de masterclass, mas, na verdade, as pessoas reciclam conceitos e dão nomes diferentes, mas os conceitos costumam ser os mesmos. Então, a gente tinha aquela aula magna, aquele professor catedrático, aquele professor prêmio Nobel, aquele professor muito focado em pesquisa, em publicações, e que não seria até um desperdício fazer com que ele passasse o dia inteiro ou várias horas do seu dia repetindo a mesma aula para turmas pequenas. Então, esse professor aí mais experiente, mais antigo, ele dava uma aula para um grupo bastante grande de alunos, que era equivalente ao que hoje se faz com uma aula em vídeo, uma aula pré-gravada, porque não dava para ele interagir com aquela quantidade de alunos. Eles assistirem aquela aula magna num grande teatro, com o professor lá no palco, ou através de um vídeo, hoje é quase a mesma coisa. Depois, esses alunos se reuniam, iam para as salas de aula, se dividiam, né? E em cada sala de aula tinha um professor, um tutor, um professor assistente que ia desenvolver exercícios com os alunos, ia desenvolver, esclarecer dúvidas e fazer atividades mais próximas do aluno, que é o equivalente hoje àquelas atividades que o tutor, né, num curso à distância, por exemplo, desenvolve. Então, vejo que a metodologia é muito parecida, a gente apenas está adaptando a mídia. Então, a gente não pode perder a essência do que é a metodologia e se perder em questões de terminologia, de nomenclaturas, de modismos ou de tecnologias e de mídias, achando que estamos falando de coisas diferentes. Né? Então, aqui a gente tem 512 combinações de possibilidades de tipos de distância e relações aluno-professor,
aluno, 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 conteúdo. E eu dizia já, desde daquele meu início, lá quando eu comecei a fazer minha livre docência, se nós temos 512 combinações, por que só duas que a gente tem nomes para elas, né? Que seriam a educação à distância ou a educação dita presencial? E as outras 510 combinações, quais vão ser o quê? Né? Se eu tiver uma. Todas as outras vão ser híbridas? Então, na verdade, a educação já é híbrida por natureza, porque dificilmente a gente tem um extremo ou outro, tá? Porque um extremo, que seria a distância em todos os tipos de distância para todas as relações, seria uma educação muito ruim, né? Seria algo assim, que tecnicamente seria essa que deveria ser chamada de educação à distância, que aí seria muito ruim mesmo. E o outro extremo é quase inviável, você ter proximidade o tempo todo, em todas as atividades, tem hora que o aluno precisa se distanciar para fazer algo mais concentrado, etc. Então, de fato, os dois extremos não existem, e todos os demais 510 combinações são híbridas. Então, o que existe é a educação híbrida, e sempre existiu, e é outra nomenclatura que não precisaria ser desenvolvida. Na verdade, o que a gente precisa é ter apenas educação e autonomia para instituições e professores combinarem caso a caso, de acordo com o contexto, de acordo com as necessidades pedagógicas, os objetivos pedagógicos, as características da turma, do conteúdo a ser trabalhado e várias outras questões. A autonomia universitária, estou falando agora em ensino superior, mas isso pode, claro que para o ensino fundamental e médio a regulamentação tem que ser um pouco mais, um pouco maior, mas mesmo assim sempre tem que haver aquela autonomia da instituição e do professor para adaptações às questões mais locais. De qualquer jeito, a gente deveria deixar para que as decisões, se essa aula vai ser online, se vai ser na sala de aula, e mais do que isso, se esse aluno vai poder participar à distância enquanto os outros estão aqui fisicamente na sala de aula, por que não? Recentemente aconteceu comigo algo que eu falava antes da pandemia, né, quando eu falava das possibilidades da hibridização na educação, eu citava exemplos do tipo, e se o professor estiver fora da sala de aula, mas os alunos estão na sala de aula e ele entra online? É um tipo de hibridização, ou alguns alunos na sala de aulas e outros online, mas era algo que parecia apenas como exemplos retóricos e não como algo prático. Mas hoje isso já é mais possível e mais aceitável de ocorrer. E se os alunos se dirigem para a sala de aula, o professor acorda com sintomas de Covid? Ele, antes da pandemia, se o professor acordasse não estando muito bem, que permitisse que ele fosse para a aula, ele simplesmente ligava para a secretaria da escola e pedia para cancelar a aula. Hoje, muitos professores vão preferir ligar para a secretaria e falar: liga, por favor, a câmera e o projetor aí na sala de aula, que eu vou entrar online e eu vou dar a aula daqui de casa, estando os alunos lá na sala de aula. O outro dia mesmo, que eu comecei a falar, retomando aqui, eu estava numa aula em que os alunos estavam fazendo as apresentações finais dos seus trabalhos, então cada grupo ia lá na frente fazer suas apresentações, e um determinado grupo, um aluno de um determinado grupo, antes de começar, falou: olha, o Otávio, no caso, que era o meu aluno, não conseguiu chegar, ele perdeu o ônibus, ele está chateado, ele está lá na casa dele, ele teve que voltar porque ele não vai conseguir chegar a tempo, e ele está se justificando, tal, pedindo desculpa. Eu falei: pera, você está falando com ele aí pelo WhatsApp? Estou. Eu falei: então coloca ele aí no WhatsApp e deixa ele fazer a apresentação junto com vocês. Então o aluno ficou segurando o celular em que tinha lá o vídeo do aluno apresentando, ele comentava as partes dele, ele me via, e ele participou normalmente. Então, é uma questão apenas de a gente usar adequadamente a mídia, e hoje não se exige grandes custos ou grandes complicações de infraestrutura para se conseguir ter um ensino híbrido. Tá? Aliás, a infraestrutura mais essencial de todas hoje nas escolas é uma boa internet, um bom Wi-Fi, mais do que até aqueles tradicionais laboratórios de informática, porque o laboratório de informática hoje está no bolso do aluno, ou da maioria dos alunos. Né? Muito bem.
eu falei sobre distância transacional. Deixa eu falar um pouco mais sobre esse conceito trazido por Michael Moore, né? Então, ele é um espaço psicológico entre professor e aluno, ou entre aluno e colegas, ou entre aluno e conteúdo. E como que a gente faz para reduzir a distância transacional, né? Não é necessariamente colocando todo mundo sob o mesmo teto, tá? Que é o que o inconsciente coletivo ou o senso comum diz, né? É fácil, é só colocar todo mundo embaixo do mesmo teto. Já não é isso que vai resolver a questão da redução da distância transacional, mas sim a flexibilidade. Quer dizer, quando você tem uma atividade educacional muito rígida, muito amarrada, que o aluno sente que ele não interfere em nada naquela atividade, ele é apenas um sujeito passivo daquela ação, ele se desconecta, né? Ele entra num modo passivo e num modo desconectado. Então, quando ele percebe que ele pode interferir, que existe flexibilidade, que o professor adapta a atividade em função das necessidades em tempo real dos alunos, isso aproxima mais. Uma outra questão é da autonomia. Se o aluno não tem autonomia, está tudo planejado, você vai fazer exatamente isso nesse tempo, dessa forma, usando tal ferramenta e apresentar de tal maneira, etc, etc. Quando ele sente que não tem autonomia, é impossível ele sentir uma proximidade, ele se distancia daquela atividade. E, por fim, a interatividade. Se você não tem interatividade, você aumenta a distância transacional e, no sentido contrário, com maior interatividade, você aproxima as pessoas, você aproxima o aluno da atividade. Tá? E aqui, fazendo um parênteses, interatividade não é o mesmo que interação, pelo menos no conceito que eu trabalho. Existem outros autores que definem interatividade de um jeito, interação de outro. Alguns, por exemplo, reservam o termo interatividade apenas para interação feita por meio de tecnologia à distância e interação para interações no espaço físico. Eu acho não recomendável esse tipo de separação, até porque cada vez vai ficar mais difícil você separar o que atividade tem uma intermediação tecnológica ou não, e a tecnologia tende a ficar mais transparente, você nem perceber que está tendo uma mediação tecnológica e a interação está sendo diretamente com a outra pessoa, mesmo que intermediada tecnologicamente. A minha definição de interação e de interatividade é que interação é o ato de interagir. Tá? Quando duas pessoas ou uma pessoa e um sistema, um interfere na atividade do outro. Tá? O feedback da atividade de um faz com que eu responda a essa atividade em tempo real. Então, isso é uma interatividade. Tá? Um interferindo na ação do outro, seja entre duas pessoas, seja entre uma pessoa e um sistema, e até, hoje em dia, já há a possibilidade de dois sistemas interagirem sem intervenção humana. Né? Então, interação é o ato de interagir. Interatividade é a percepção que se tem de determinado sistema, de determinada atividade, de se poder interagir. Então, veja a diferença sutil. Eu sentir que esta aula possui interatividade é eu sentir que eu posso interagir, que ela me dá abertura para isso, mesmo que eu nunca interaja, mas só o fato de eu saber que eu posso interagir, eu percebo essa facilidade, essa abertura de eu interagir, então há interatividade. E a interatividade já é suficiente para melhorar essa percepção de menor distância transacional. Essa diferenciação entre interatividade e interação é importante, porque se o professor considerar que o importante é a interação, ele pode querer ficar interagindo o tempo todo com todo mundo, e isso às vezes até interferir e atrapalhar a atividade principal. Então, é mais importante haver a percepção de se poder interagir do que a necessidade de se ficar interagindo o tempo todo. Então, esses são os 3 pontos importantes. E vejam, isso vale, seja a interação, seja a atividade feita no espaço físico, ou num espaço virtual, ou num espaço híbrido. Tá? O foco sempre tem que ser na metodologia e a tecnologia ser um meio de viabilizar
aquilo que se quer implementar metodologicamente. Bom, agora a questão de presença. Tá? A gente o tempo todo tem falado aqui ensino presencial, o professor Fernando começou me instigando aí com essa questão de presença, de presencial, à distância, etc. Então, vamos retomar aqui esse conceito de presença. Tá? Bom, eu evito falar em cursos presenciais ou atividades presenciais versus atividades à distância. Uma atividade feita à distância, desde que síncrona e com interatividade, ela pode sim ser considerada como uma atividade presencial. Então, não é justo eu reservar a palavra presença apenas para as atividades feitas no mesmo espaço físico. Né? Então, começa aqui essa questão. Tá? A presença, a percepção de presença, de estar presente, não ocorre apenas em espaços físicos. Agora, eu posso qualificar, colocar uma palavra a mais aí para qualificar a presença como presença física. Aí tudo bem, a presença física só vai ocorrer se eu estiver fisicamente naquele espaço. Mas aí eu posso ter o conceito também de presença virtual, a pessoa estar presente, porém, à distância. Então, estar presente não é o mesmo que estar sem distância física, é estar sem distância transacional. Então, tudo bem, se a pessoa quer diferenciar, pode dizer: ah, não, essa atividade é com presença física, tal atividade é com presença virtual. Agora, se eu estou planejando um curso híbrido, eu não sei, híbrido num sentido mais genérico, porque existe aquele conceito de híbrido que é de fatiar o curso em algumas atividades para todo mundo sendo realizadas de forma virtual ou à distância, e uma outra parte sendo realizada todo mundo dentro da sala de aula. Mas, quando eu falo em híbrido, eu penso em todo tipo de hibridização, como eu já comentei, por exemplo, alguns alunos estando remotos e outros estando na sala de aula. Então, a gente tem que trabalhar com a metodologia que funcione ao mesmo tempo para todos esses tipos de atores, estando no espaço físico ou não. Não vai dar mais para dizer, essa atividade foi desenvolvida especificamente para atividade online. Não, pera, se eu estou com uma atividade híbrida, em que eu tenho alunos no físico e alunos no presencial, e todos têm que interagir e participar, é uma metodologia só, a atividade é uma só, e alguns estão participando remotamente, outros não. Isso tem que funcionar. Então, mais uma justificativa para não se ter essa dicotomia de que ou a metodologia é para o virtual ou a metodologia é para o espaço físico. Então, tudo bem, você quiser, por algum motivo, diferenciar presença física e presença virtual, basta você qualificar. O que eu não acho correto é quando se usa apenas a palavra presença e com a conotação de que ela é exclusividade de se estar no mesmo espaço físico. Isso não é justo com as atividades presenciais realizadas no virtual. Né? Então, a gente não pode dar o privilégio da presença apenas para as atividades realizadas no espaço físico. Se você usar apenas a palavra presença, eu vou entender que é qualquer tipo de presença, seja no espaço físico, seja no espaço virtual. E aí, eu já ouvi um termo também, metapresença, tá? Para se referir à presença no espaço do metaverso, ou de algum metaverso, ou no espaço virtual. Tá? Tudo bem, seria mais um tipo de qualificação, mas para mim continua sendo presença virtual. Não sei se é necessário ter mais um nome para qualificar esse tipo de presença, mas tudo bem. Não deixa de ser presença também no metaverso, como eu vou falar mais à frente. Tá? Tudo é presença. E aí, falando em metaverso, eu chego num outro conceito importante que tem a ver com a minha área de pesquisa, que é o de imersão. Assim como a gente viu que presença não necessariamente é apenas no espaço físico, que distância não necessariamente é apenas a distância espacial, a imersão não necessariamente só ocorre com tecnologia, que é um outro preconceito que existe. Né? Quando se fala em imersão, já se imaginam aqueles óculos de realidade virtual e aquela parafernália toda. Imersão também é um conceito que pode
ocorrer sem tecnologia. Você pode ter o que eu chamo, tá? E aí é terminologia minha, de imersão psicológica. Tá? Você pode, às vezes, estar imerso lendo um livro, estar imerso naquele conteúdo que você está lendo. Já a imersão tecnológica é a imersão propiciada por meio de algum sistema, de alguma tecnologia externa à pessoa. Então, eu vejo autores que às vezes estão se referindo à imersão, mas na verdade o que eles estão pensando é imersão psicológica. E eu vejo autores que, quando falam de imersão, na verdade estão pensando na imersão tecnológica. Por isso que eu acho que é importante ter essa diferenciação, porque senão a gente dificulta até mesmo as discussões acadêmicas e científicas sobre esse tema. Na comunidade de tecnologia, da engenharia, da computação, que desenvolve sistemas imersivos de realidade virtual, de realidade aumentada, o mais comum, quando se fala em imersão, é se estar pensando na imersão tecnológica. Esse sistema é imersivo, então o que se está querendo dizer é que é um sistema baseado em equipamentos de realidade virtual, por exemplo. Na comunidade da área de humanas, quando se fala em imersão, em geral se está pensando na imersão psicológica. O aluno está imerso naquela atividade, há uma imersão naquele ambiente, assim por diante. Tá? O problema é que é uma área multidisciplinar que, quando os termos se colidem, cada um pode interpretar de um jeito diferente. Então, na área de realidade virtual, a comunidade resolveu usar um termo diferente de imersão para separar o que aqui eu estou chamando de imersão psicológica. Então, a gente usa na área de tecnologia imersão para se referir a um conceito objetivo e mensurável, que é a imersão tecnológica. Você consegue mensurar qual é o ângulo de movimentação ou de abertura que existe num óculos de realidade virtual, qual é a resolução gráfica da tela do óculos, se o som que vai ser gerado é um som 3D, e se vai ter interatividade ou não. Então, são características objetivas. E essas características objetivas é o que na área de computação se chama de imersão. E, para não confundir, aquela percepção subjetiva de se estar em algum ambiente é chamada apenas de presença. Tá? Então, apenas para orientar, de acordo com a área de uma publicação, vocês vão se deparar com isso. Tá? Então, na área de realidade virtual, em geral, é isso. Imersão se refere a dados objetivos, que eu estou chamando de imersão tecnológica, e presença, a percepção de estar presente no ambiente. Tá? Mas eu ainda acho que imersão vai além da presença. Por isso que eu prefiro trabalhar com imersão psicológica, imersão tecnológica e presença como três conceitos que interagem entre si. Tá? Então, uma imersão, para mim, não é exatamente o mesmo que presença. É muito próximo, mas é além de estar presente. Então, a gente já viu o conceito de presença que eu trabalho, ou seja, não haver distância transacional, mas a imersão é estar mais do que presente. Claro, não dá para ter imersão se você não está presente. Então, presença é condição necessária. Mas para ter imersão, você precisa ir além, você precisa ter envolvimento. Então, você precisa vivenciar uma experiência com atenção e com envolvimento. Isso pode ser obtido com uma imersão objetiva tecnológica, né, como no exemplo que eu estou mostrando aqui, uma pessoa usando um óculos de realidade virtual, interagindo com borboletas virtuais que voam à sua frente, como se, de fato, elas estivessem no ambiente. Isso daqui é propiciado por uma imersão tecnológica, mas você pode ter uma imersão psicológica sem necessariamente a imersão tecnológica, que ajuda, mas não é essencial. Então, você pode ter uma imersão numa atividade com pouca tecnologia. Então, é possível estar presente sem estar imerso, mas não estar imerso sem estar presente. E aí a gente vem para o conceito de aprendizagem imersiva. Hoje em dia, quando se fala em aprendizagem imersiva, está implícito que estamos falando no uso de tecnologia de imersão tecnológica para ajudar na aprendizagem.
recursos de realidade virtual, ambientes de realidade virtual, metaversos, etc., na aprendizagem, é o que a gente chama de aprendizagem imersiva. Mas eu retomo aqui aquele conceito de que a metodologia é mais importante do que a tecnologia. Então, eu posso pensar em aprendizagem imersiva como conceito, como metodologia, e não como mídia, necessariamente. Tá? Então, eu posso usar metaversos, eu posso usar simuladores, mas eu posso ter uma imersão baseada apenas no mundo físico normal, sem necessidade de tecnologia. Mas, como eu citei aqui o metaverso, que também hoje é muito falado, é importante definir o que é um metaverso. Tá? Então, o metaverso é um ambiente digital interativo, mas ele tem que ser online e multiusuário para, de fato, ser caracterizado como um metaverso. Então, muita gente confunde metaverso com o uso de óculos de realidade virtual. Eu posso usar um óculos de realidade virtual para ter uma experiência individual, num simulador de um equipamento ou de um sistema, e isso não se caracterizar no metaverso. Da mesma forma, eu posso ter um metaverso que não use tecnologia imersiva, que seja na própria tela do meu computador, no browser do meu computador, no meu celular. O que ele precisa garantir para ser metaverso é que seja interativo online, multiusuários, sincronamente interagindo. Tá? Então, as pessoas poderem interagir por meio dos seus avatares, que são personagens 3D controlados pelas pessoas. Então, existe por trás de cada personagem existe uma pessoa real. Isso aumenta a imersão de todos, porque eles sabem que estão interagindo com pessoas de verdade e não com personagens de um jogo. A tecnologia é muito similar à de jogos multiusuários, mas é muito mais do que um jogo. Dentro do metaverso, a gente pode até jogar, mas você pode fazer tudo e muito mais do que se faz no mundo real. É um outro universo onde muita coisa pode ser desenvolvida nesse ambiente. Então, aqui eu tenho um exemplo de um ambiente chamado Virbela, tá? E aqui eu gravei a minha participação. Deixa eu tirar o som aqui. Eu gravei aqui a minha participação durante a pandemia num evento de tecnologia imersiva na educação, que foi realizado totalmente dentro desse metaverso chamado Virbela, que simula um ambiente de congresso, de toda uma estrutura com salas, com ambiente para você interagir com as pessoas, com auditórios, com espaço de exposição. Tá? Então, é um grande espaço de exposições e de apresentações e reuniões, né? de um grande ambiente aí que simula os nossos centros de convenções. E realmente a experiência é muito imersiva, porque a hora que eu entrei nesse auditório, vi lá os telões, parecia que eu estava entrando num auditório real de um grande centro de convenções. Eu sentei do lado de uma pessoa, no caso um avatar, comecei a conversar e encontrar e conhecer pessoas como a gente faz num evento feito no espaço físico. E ele tem algumas vantagens, porque você pode se teletransportar de uma sala para outra rapidamente. Né? No mundo real, você teria que andar pelos corredores, até às vezes pegar elevador, até chegar numa outra sala. Você pode encontrar onde as pessoas estão e digitando o nome delas e automaticamente se teletransportar para onde ela esteja. E você pode ter pessoas entrando por vídeo, como houve aqui, tá? Algumas pessoas estavam com seus avatares, mas algumas entraram com vídeo também. Então, você tem tudo o que se pode ter praticamente no espaço físico, mas você tem também algumas vantagens e facilidades. Por exemplo, uma das coisas que a gente tem, que não tem no espaço físico, é que se eu sentar numa dessas mesas, então aqui eu estou eu estava lá numa mesa, acho que eu sem querer, deixa eu mostrar aqui, voltar aonde que eu estava aqui.
aqui, né? Então, vejam, eu estava... aqui. Então, nessa mesa aqui, por exemplo, se eu sentar aí e outro avatar sentar, apenas nós vamos nos ouvir. Quem estiver passando por perto não ouve que nós estamos conversando. Você consegue ter uma zona de privacidade, né? Você tem, então, ambientes aqui de confraternização. Veja, onde tem esse círculo pontilhado, significa um ambiente privativo. Você sentou lá, pode conversar à vontade, que ninguém vai te ouvir. Eu estava lá nesse ambiente quando um colega, né, um professor que eu conheci no ambiente físico há um ano antes, no evento que eu participei em Londres, desse mesmo evento, e ele me encontrou no metaverso e a gente conversou, passeou de lancha. Aqui não é esse o vídeo, né? Aí só estou eu testando a lancha. Mas, assim, você consegue conviver, interagir com as pessoas de uma maneira bem próxima do que você faria no mundo real. Você tem também espaços de exposição, por exemplo, para apresentação de pôsteres ou apresentação de trabalhos, ou mesmo exposição de equipamentos e sistemas, que você consegue visitar e conversar com as pessoas. Você tem vários tipos de salas para vários tipos de atividades, tá? Deixa eu ver se eu... Aqui é a área de exposições. É muito parecido com o de uma feira. Você chega lá no stand, conversa com as pessoas com total privacidade e atenção, e consegue interagir e rapidamente conhecer várias coisas como você faria no mundo físico, né? Muito bem. Então, continuando aqui. Falando de metaversos, um metaverso bastante conhecido e antigo, hoje ainda o maior metaverso e o mais utilizado, é chamado Second Life. Por que esse nome? Porque esse metaverso é como se fosse uma segunda vida. O avatar possibilita que a pessoa representada por ele vivencie uma outra realidade. Então, ele teve um boom há uns 15 anos, muita gente foi para esse espaço, muitas empresas, universidades criaram lá seus espaços. Depois houve uma queda, isso é natural com a adoção de qualquer tecnologia, né? Tem uma euforia inicial, depois uma desilusão, mas depois está voltando agora esse conceito de metaverso. Muita gente acha que está surgindo agora, mas não, é algo bem antigo. Então é importante a gente aprender com o que já foi feito e o que já foi estudado com o Second Life. Tem muitas publicações a respeito, para poder agora aplicar nessa nova fase dos metaversos. E existem alguns novos, como o VTime, que é totalmente para uso de tecnologias imersivas. Ele é um aplicativo que está na loja do Oculus, né? Tem o Frame VR, que é um outro exemplo que eu pego, que é gratuito e roda no browser. Você pode ter gratuitamente até 15 pessoas simultâneas, você cria o seu ambiente, né? Para quem tiver interesse em conhecer mais sobre não só metaversos, mas de outras ferramentas e softwares de realidade virtual, realidade aumentada, tecnologia imersiva na educação em geral, eu estou coordenando o desenvolvimento de um portal de educação imersiva. Eu estou colocando aqui o link, eu peço então para a produção divulgar aí, por favor, o ei.escend.org. Escend é de educação sem distância, então é a letra E, sem com S, né? E sem e D de distância. Escend, escend.org. EI de educação imersiva. Então, ei.escend.org, você vai ter acesso aí a um catálogo com vários metaversos, com várias ferramentas de realidade virtual e imersiva aplicadas à educação. Inclusive, meus alunos desenvolveram um caça ao tesouro no Frame VR, e se você conseguir resolver as charadas e chegar na última sala,
você vai encontrar o tutorial que vai te explicar como que foi feito e como que você pode fazer a sua caça ao tesouro usando o Frame VR. Ou seja, o prêmio de passar pela caça ao tesouro é encontrar o tutorial. Agora existe também a promessa aí do Horizon Worlds, né, da Meta, que é a antiga Facebook, que já promete uma série de inovações tecnológicas, em que os avatares vão poder ser parecidos com os seus donos, né? Vai haver sincronização do movimento da boca do avatar em função do áudio que está sendo falado, e alguns outros recursos bem interessantes. Mas lembrando que esse não é o único metaverso e que existe aí uma discussão e já um consórcio discutindo uma padronização que possibilite que o avatar de um determinado metaverso migre para um outro. Por exemplo, o metaverso, o avatar que eu criei para o metaverso da Meta, para o Horizon, vai poder entrar no Second Life, o avatar do Second Life entrar no Frame VR e assim por diante. Aí sim, eu criando um multiverso, que seriam vários metaversos em que os avatares vão poder migrar de um para o outro. Mas isso ainda está em desenvolvimento. Um novo que surgiu, bem interessante, chama Gather Town, que é 2D, para mostrar que o conceito de metaverso vai além da questão do 3D ou da tecnologia de realidade virtual, né? Então, recomendo que vocês tenham uma olhada. Por fim, a questão do híbrido, que eu já comecei a discutir, e que eu vou dar uma repassada aqui para mostrar como essa terminologia ainda precisa ser mais bem trabalhada, ela ainda é usada de uma forma um pouco confusa. Tá? Então, você tem presencial, EAD, remoto, híbrido, blended, simultâneo e por aí vai. Tá? Então, eu criei, nessa postagem lá do meu blog, que eu criei um link curto para ela, chama híbrido.ecnd.org. O ECD é o mesmo, a abreviatura de Educação Sem Distância, né? Só que com a palavra híbrido antes. Então, híbrido.ecnd.org vai cair numa matéria que eu escrevi para o blog, falando sobre essa questão terminológica, que ensino híbrido é um conceito muito geral. Então, eu entendo que ensino híbrido envolve qualquer tipo de mistura entre real e virtual no contexto educacional. Tá? Aí seria ensino híbrido. Eu preferia o termo educação híbrida. Eu só estou usando ensino híbrido porque muitos autores no Brasil usam, existem livros com esse título, ensino híbrido, etc., mas eu não vou reclamar se esses autores passarem a usar educação híbrida também. Mas eu estou refletindo o que de fato tem sido usado. Se usa muito a palavra ensino híbrido aqui no Brasil. Qual que é o problema que aconteceu? Lá fora não se usava hybrid learning ou ensino híbrido literalmente. O que se usava em inglês era o termo blended learning, que se usa até hoje. Né? Blended learning é um pouco mais do que apenas uma mistura. É uma mistura bem planejada, uma mistura harmoniosa de virtual e físico. Tá? Não é uma mistura qualquer. Mas, no Brasil, blended learning foi traduzido por ensino híbrido. Estava indo tudo bem, até que durante a pandemia, como começou a haver essas misturas meio ad hoc, meio não muito planejadas, forçadas pela questão do isolamento físico da pandemia, fez com que surgisse, então, vários tipos de mistura, não necessariamente chama blended, porque blended é algo mais bem planejado. E aí, lá fora, se começou a usar o termo hybrid learning, que antes não se usava muito. Mas, ao traduzir hybrid learning para ensino híbrido, também vai bater com a tradução de blended learning. Então, eu proponho que a gente use blended learning apenas para o conceito realmente de uma mistura mais bem planejada e deixe ensino híbrido para significar qualquer tipo de mistura. E uma outra coisa que surgiu lá fora e aqui também é o chamado ensino simultâneo, que é aquele exemplo que eu dei em que alguns alunos podem estar à distância, outros podem estar no espaço físico, até o próprio professor pode estar à distância enquanto os alunos estão no espaço físico e por aí vai. Isso daí lá fora começou-se a chamar de simultaneous learning. Tá? Então,
a gente tem essa situação de ensino simultâneo, o blended, e eu dei um novo nome aqui de fatiado para aquela mistura em que você diz, você estabelece que determinadas disciplinas são totalmente à distância, determinadas disciplinas são totalmente no espaço físico. Então, estou fatiando o meu curso, que é o que muitos fazem com aquela portaria lá dos 40% que os cursos presenciais ou fisicamente presenciais, melhor dizendo, podem ter de atividades feitas remotamente. Né? Em geral, isso é implantado de uma forma fatiada, né? E não misturada, como seria essa situação em que o aluno opta se ele quer ir para a sala de aula ou se ele vai acessar remotamente ou não. Então, a gente teria isso aqui em linhas gerais, mas essa minha organização é um trabalho em construção. Então, quem entrar nesse meu texto vai ter lá um link para um formulário para críticas e sugestões para a gente tentar trabalhar. Como eu uso no livro, eu usei esse mesmo diagrama aqui, mas a ideia é eu ir atualizando de acordo com o feedback da comunidade. Eu vou apresentar em vários congressos, tenho sido convidado para falar sobre isso e estou aberto a sugestões para a gente chegar numa terminologia de consenso. Tá? Então, dentro do Blended é que tem aquilo que digamos, chamado de metodologia, né? Que eu, como já disse, não gosto muito de associar metodologia à mídia, mas no Blended você tem, então, algumas metodologias aí, método rotativo, método enriquecido, físico enriquecido, virtual enriquecido e outros, né, que estariam dentro do Blended. Então, continuando, quem tiver interesse em se aprofundar e conhecer mais sobre essas questões que eu rapidamente dei uma pincelada aqui, pode entrar nesse link livro.esnd.org para saber mais sobre o livro. E quem quiser ter uma pincelada sobre os diversos conceitos tratados nesse livro, eu tenho uma série de artigos curtos, tá, no meu blog, e se você entrar no link série.esnd.org, você vai ter acesso a esses 7 pequenos artigos, ou então, navegando pelo blog, vocês vão encontrar essa matéria, é uma série de artigos, aí vocês vão poder ter uma noção das questões que eu trato, de 7 grandes questões que eu trato aí no livro. Tá? Então, fico à disposição para eventuais questões, comentários e sugestões. Muito bem, professor Romero. Fizemos uma viagem, um passeio, é o início da nossa jornada. Né? A nossa jornada alagoana de educação à distância começa exatamente discutindo educação e como a educação tem transformado vidas. A gente estava refletindo com um grupo, alguns dias atrás, como o desastre teria sido pior se na pandemia nós não tivéssemos esses recursos das tecnologias que puderam, de uma forma ou de outra, minimizar o nosso distanciamento físico. Né? Algumas pessoas até comentavam, não foi um isolamento físico, porque não foi só isolamento, nem foi só físico, né? Foi muito mais que tudo isso, e de uma forma ou de outra a tecnologia permitiu, não para todos, né? Porque nós temos situações bem complexas no nosso Brasil, mas a gente pôde ter a tecnologia a nosso favor. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, né, a sua visão de como foi o uso da tecnologia aqui na pandemia. Sim. De fato, se essa pandemia tivesse ocorrido, vamos dizer, nos anos 90, no início dos anos 2000, a calamidade para a educação teria sido ordens de grandeza maior, porque realmente nós não estávamos preparados a sociedade não estava preparada para esse tipo de isolamento, que erroneamente muitos até hoje chamam de isolamento social. Não, é isolamento físico, no máximo. Tá?
A gente não tem que isolar socialmente, a gente pode socializar estando distanciados fisicamente. Mas a sociedade estava num ponto em que ela já tinha sido preparada, porque já existiam aplicativos de comunicação em tempo real, de vídeo, muitas pessoas já usavam para se comunicar com parentes, com amigos no exterior ou que estavam distantes. Então, no dia a dia, no cotidiano das pessoas, o uso dessa tecnologia já não era uma novidade, digamos assim, né? Então, as pessoas, a maioria já tinha lá os seus dispositivos móveis, os tablets. Então, de alguma forma, isso facilitou a aceitação dessa tecnologia. Uma outra coisa também que aconteceu é que a educação à distância ela estava já num patamar assim bastante evoluído e as instituições que tiveram agilidade conseguiram disponibilizar, ampliar a infraestrutura que ela já tinha para um nicho um pouco mais específico de educação à distância para todos os seus cursos e para todo o seu corpo docente e discente. Quem conseguiu fazer isso, assim, o trauma foi bem pequeno, tá? Eu posso citar a minha própria instituição, a Universidade de São Paulo, que, assim, a gente levou praticamente uma semana para se adaptar. A gente, assim, quando veio a pandemia, nós estávamos eu já tinha começado algumas disciplinas, já tinha dado uma aula ou duas aulas no semestre. De repente, eu tive que migrar. No meu caso, foi mais simples, porque, primeiro, eu já estou acostumado a trabalhar em cursos à distância, eu já ministro disciplinas de pós-graduação em cursos de especialização à distância, etc. Mas o que me ajudou também é porque eu sempre penso em termos de metodologia e não em termos de tecnologia. Então, eu tinha todo o planejamento do meu curso, da minha disciplina de pós-graduação, planejado de maneira que seria fácil eu mudar a mídia sem perder a metodologia. Então, eu gastei praticamente um dia para fazer a adaptação da minha disciplina e tudo fluiu normalmente à distância, os alunos não sentiram nenhum problema, tudo fluiu muito bem. Agora, existem até hoje instituições com menos condições de infraestrutura, com menos capacitação do seu corpo docente para o uso dessas tecnologias, que tiveram mais dificuldade. Mas, mesmo assim, os bons professores, eles mostram que são bons professores nesses momentos, né? Uma analogia que eu faço é a seguinte: imagine um professor que chegue numa sala de aula física tradicional, preparado lá para apresentar um PowerPoint, e de repente ele encontra o projetor, o data show queimado. Ele vai cancelar a aula? Um bom professor vai dar um jeito de dar a sua aula com os recursos que ele tiver à disposição, seja uma lousa, seja um flip chart, ou vai improvisar de alguma forma, mas vai dar a sua aula, né? Então, se de repente esse bom professor tem como recurso usar a videoconferência ou usar alguma ferramenta online, ele vai se adaptar de alguma forma àquilo e vai conseguir dar a sua aula. E foi o que muitos professores fizeram. Então, alguns conseguiram fazer mais bem feito, outros tiveram mais dificuldade, mas, assim, eu fiquei muito impressionado com a garra dos nossos professores e como os alunos e as famílias acabaram dando apoio e conseguimos passar por esse momento muito triste da nossa história, mas com esse lado positivo que foi como a gente conseguiu minimizar os efeitos desse isolamento. A gente está agora num outro momento em que a gente precisa tomar cuidado, porque existem forças, entre aspas, né, querendo voltar tudo ao que era antes da pandemia, né? Meio que dizer, não, agora vamos voltar, a aula tem que ser presencial, como se presencial fosse estar no mesmo espaço físico. Chorando as cebolas do Egito. Exatamente. Então, vamos voltar tudo, mas aí existem outras forças que vão se contrapor e estão se contrapondo,
que são as forças do bom senso e daqueles que já perceberam as vantagens do hibridismo, as vantagens de você poder ter uma aula assíncrona em vídeo e você poder voltar, acelerar, pausar, etc., e aproveitar os momentos síncronos, que podem ser à distância ou no espaço físico, para um outro nível de discussão, para um outro nível de atividade que aproveite melhor o momento síncrono. Né? E o questionamento vai ser maior. Né? Se os alunos perceberem que eles estão viajando 1 hora de ônibus para chegar lá na instituição e o professor dar uma aula improvisada, uma aula não muito bem planejada, ou uma aula expositiva, os alunos vão começar a questionar, professor, não dá para o senhor disponibilizar isso em vídeo, né? Não dá para a gente usar esse momento aqui para fazer exercício e você tirar dúvidas, etc. Os próprios exemplos dos colegas, o próprio professor vai ver que funciona melhor do que ele ficar repetindo a mesma aula várias vezes, ele gravar uma muito bem feita e usar os momentos com os alunos para interagir mais com os alunos. Né? Uma outra coisa que eu ouvia muito naquele início da pandemia, de alguns colegas de algumas instituições, do tipo, um questionamento do tipo assim, puxa, a gente não pode ir para o online assim, porque existem alunos que não têm acesso, e isso não é justo. Então, por causa disso, a gente vai ficar congelado ou paralisado esperando resolver esse problema. Aí eu lembrava para esses colegas que, na época do presencial tradicional, a gente já tinha alunos que não tinham acesso, que não tinham condução para chegar até a sala de aula física, e eu nunca vi alguém falar, vamos paralisar esperando resolver o problema desses alunos que não têm acesso. Claro que a gente tem que resolver os problemas de quem não tem acesso, a gente tem que dar acesso a esses alunos, mas não às custas de paralisar o processo educacional e pelo menos, se eu consigo dar aula para quem tem acesso agora, eu vou ter menos alunos para recuperar depois do que se eu não der para ninguém, que eu vou ter que recuperar de todos os alunos. Né? E algumas instituições conseguiram. Lá na USP a gente fez isso, de mandar kit de internet, kit com notebook, com tablet, etc., para aqueles alunos mais carentes, etc. E a gente tem que trabalhar isso da mesma forma que a gente trabalhava no caso do ensino presencial, dando alojamento para o aluno que mora longe, ou auxílio de transporte, e de alguma forma resolvendo essas situações de falta de acesso para melhorar a inclusão e a igualdade, mas não abrindo mão do potencial que a gente tem das novas tecnologias. Professor Romero, eu vou fazer alguns comentários aqui, também lançando algumas questões daqueles que estão nos acompanhando, mas antes disso eu quero saudar os colegas coordenadores, coordenadores de curso, coordenadores de polo, professores, equipe das nossas coordenadorias institucionais de educação à distância, tutores, alunos, professores, simpatizantes, né, pessoas do Brasil todo que estão aqui nos acompanhando. Nós estamos quase chegando no final, e eu quero começar exatamente com um comentário de uma grande entusiasta da educação à distância aqui em Alagoas, que é a professora Elza. A professora Elza coloca assim, que a palestra esclarece, né, muito boa, porque ela esclarece que a nossa atividade não é triplicar o trabalho do professor. Né? A educação com tecnologia, a educação à distância, ela não vem para triplicar o trabalho do professor. Nós temos aqui também o Robson de Souza, a Cacilda, o Eider, que fazem alguns comentários. O Robson, inclusive, está muito entusiasmado aqui, colocando algumas questões, e ele pergunta qual seria o maior desafio da educação à distância hoje. Né? Mas aí eu já vou fazer aquilo que você propõe lá no começo. Não vamos falar de educação à distância. Qual é o maior desafio da educação hoje? Né? E depois da pandemia, nessa perspectiva do híbrido, será que os nossos espaços físicos, a arquitetura das nossas instituições também não precisam ser revistas? Muito bem. Olha, foi ótimo você colocar a questão dessa forma. Qual o desafio da educação, e não apenas da educação à distância?
porque o desafio da educação continua sendo o que sempre foi e cada vez maior, é melhorar a qualidade dessa educação, e isso passa por capacitar melhor nossos professores, não apenas em questões de infraestrutura, porque muitas vezes os políticos, os gestores ficam muito preocupados com questões de infraestrutura e questões de vitrine, assim, vamos criar um laboratório de realidade virtual, vamos colocar televisão LED em todas as salas de aula, e isso atrai muito os políticos e os gestores, porque são coisas mais visíveis. Você investir em capacitação, em formação, no virtual, são coisas menos visíveis. E não dá para você colar uma placa de inauguração, não dá para ser algo que você leva as pessoas para visitar e ver. E por isso que existe essa tendência, né, de se preferir, né, em geral, gestores e políticos preferem o espaço físico, porque para eles isso faz mais sentido, dá mais vitrine, dá mais visibilidade, e a gente não precisa só de infraestrutura, não adianta você só inaugurar prédios e não ter professores capacitados. Tá? Então, a gente precisa investir em capacitação. Agora, investir em capacitação de professor não é ficar ensinando o professor a usar tecnologia. Tá? Eu acho que a gente já passou dessa fase. As grandes empresas da área de informática, da área de tecnologia, já fizeram esse trabalho de capacitar as pessoas a usar a tecnologia, criando aplicativos fáceis de usar, criando aplicações que são transparentes e que são meio óbvias de serem usadas, que qualquer pessoa sem nenhum tipo de capacitação consegue entrar no WhatsApp e fazer uma videoconferência. Hoje em dia, as pessoas gravam vídeo com maior naturalidade. Hoje elas já nascem gravando vídeos para o TikTok, para o YouTube, etc, etc. E aqui então, nós temos um paradoxo. Sim. Nós temos essa sociedade que está tão, digamos assim, alfabetizada ou letrada nas tecnologias digitais, mas quando chega para um curso digital não sabe utilizar os ambientes virtuais, não sabe utilizar. Essa, inclusive, é uma questão que uma coordenadora de polo, a Cacilda, aqui do Polo de Maragogi, coloca aqui no chat. Né, como os nossos alunos têm dificuldade de usar essa tecnologia para aprender. Parece que é muito mais fácil usar para o entretenimento e não se chega ainda para a aprendizagem. Muito bem. Por quê? Porque as empresas do TikTok, das redes sociais, de game, elas desenvolvem metodologias de engajamento que engajam cada vez mais. Então, é com esse nível de engajamento que a escola vai concorrer. E não é com tecnologia que ela resolve, mas com metodologia. Então, a gente tem que capacitar o professor a entender melhor como engajar, como motivar, como envolver, como fazer com que o aluno se sinta imerso. E isso, para isso, a gente tem que resgatar conhecimentos que já vêm lá desde Vygotsky, de Paulo Freire, de Piaget, etc. A gente tem que retomar um pouco o básico, que às vezes a gente fica muito preocupado em ensinar tecnologia para o professor, e o problema não é a tecnologia, como as empresas de TI já mostraram. Tá? A tecnologia ela já está mais ou menos bem resolvida. Com 5G, então, as pessoas em breve vão ter conexão a 300 mega, a 1 giga no seu celular, tá? Podendo ter realidade virtual, metaverso, um monte de coisa. E os grandes players vão ensinar as pessoas a usarem metaverso e tudo isso. Então, a questão tecnológica já não é um grande problema, assim como não é a eletricidade. Ninguém concebe hoje montar uma escola sem ter energia elétrica. Mas existia uma época em que algumas escolas já tinham energia elétrica, outras não tinham. E até podia se discutir, precisa de energia elétrica para uma sala de aula, não sei o quê. Não, se for aula durante o dia com a janela bem feita, a iluminação, não sei o quê, não precisa de luz elétrica. Hoje não se discute se precisa de luz elétrica, assim como não se discute se precisa de internet. Tá? Precisa ter internet, precisa ter 5G, precisa ter a alta conectividade, precisa ter uma infraestrutura
A internet e os aplicativos são a eletricidade do século XXI, que precisa ter, toda escola tem que ter. E ninguém precisa ensinar alguém a usar energia elétrica, assim como não vai precisar ensinar ninguém a usar a tecnologia. Mas a metodologia pedagógica, isso sim vai fazer diferença, e cada vez mais. Então, o professor precisa aprender, esse é o grande desafio, tá? A focar na metodologia. E a gente tem que acabar com essa coisa de receitinha. A gente vê muitas receitas, livros ensinando, metodologia ativa, faz assim, faz assado, um monte de receitinha. O professor tem que entender, os princípios pedagógicos não são complexos, são básicos. Tá? Eu falei aqui em distância transacional, autonomia, interatividade, os conceitos básicos que você tem que trabalhar para motivar o aluno, para gamificar. Está entendido esses conceitos básicos? O professor consegue adaptar de acordo com o cenário e com o contexto no qual ele se insere. Então, vamos dizer, a metodologia do design thinking, tem que usar post-it, e as pessoas escrevem e colam no quadro, não sei o quê, tal, aí a pessoa fica bitolada, achando que tem que ter um quadro, tem que ter post-it, tem que estar numa sala de aula física. Não, pera, o conceito é das pessoas escreverem o que estão pensando e todo mundo poder ver ao mesmo tempo, interagir. Bom, mas isso pode ser feito online usando uma ferramenta muito simples chamada Jamboard, que é gratuita, que todo mundo tem acesso e funciona do mesmo jeito, talvez até melhor. Imaginem várias pessoas numa sala mexendo nos post-its, fica difícil para as pessoas verem o que está, às vezes até para ler o que está escrito. Num Jamboard, você dá zoom, todo mundo interage, não tem limite para quantas pessoas podem interagir ao mesmo tempo. Então, e dependendo da qualidade do post-it, a cola cai. Então, se o professor entender o conceito da metodologia, ele adapta a tecnologia e a situação. Então, isso é mais importante. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do meu curso de pós-graduação, que eu disse que eu adaptei o que eu fazia no espaço físico para o espaço virtual. Então, uma das coisas que eu gosto de fazer no meu curso de pós-graduação são debates com os alunos. Eu usei exatamente a mesma metodologia, só que na sala de aula física eu colocava as carteiras em círculo para que um aluno olhasse para o outro, porque era importante essa visão da expressão do outro durante o debate, eu vendo todo mundo ao mesmo tempo. Então, eu tomei cuidado, ao passar para o espaço virtual, de combinar com os alunos que todo mundo ficaria com as câmeras abertas o tempo todo durante o debate, porque era importante todo mundo ver a reação, às vezes até um movimento de cabeça que os colegas estão fazendo, isso é um feedback importante. Então, não só ficar todo mundo com a câmera fechada e som aberto, então são detalhes que a gente tem que prestar atenção para ver se a metodologia está sendo aplicada da forma como deve, e se a mídia e a tecnologia está dando suporte para a metodologia funcionar do jeito que eu quero que funcione. Eu tinha a metodologia de apresentação de seminários do espaço físico, eu mudei para o metaverso. Funcionou muito bem também. Tá? Mas, então, é isso, é pensar na metodologia e entender qual é a essência dessa metodologia. Por exemplo, se eu tenho uma metodologia de ensino de anatomia, que é baseada na manipulação de peças anatômicas tridimensionais, eu posso, no espaço físico, fazer isso com impressora 3D e objetos plásticos anatômicos que os alunos vão manipular, porque eu entendi a essência da metodologia, que é manipular o objeto 3D para entender como que eles se encaixam, etc. Bom, mas se eu estou no espaço virtual, não dá para fazer com objetos plásticos, mas eu posso fazer com realidade virtual. E existem certos métodos que não necessariamente vão funcionar bem com realidade virtual, como esse dos post-its que eu falei, funciona melhor num Jamboard do que com óculos de realidade virtual. Então, é saber o que eu quero daquela metodologia, qual é o propósito pedagógico, e usar o bom senso na hora de aplicá-lo, do que ficar preocupado com receitas de como fazer. Ou ficar preocupado em investir em uma tecnologia que, de repente, não vai trazer o resultado tão esperado, né? Professor, vamos concluir aqui esse momento do nosso ciclo, né? Juntamos dois colegas que não gostam de conversar, né? O professor Fernando e o professor Romero, mas eu quero concluir... A gente pode continuar depois aqui. Mas o pessoal está gostando muito
desse momento do nosso ciclo. Lembrando que esse ciclo ele é a porta de entrada para a primeira jornada alagoana de educação à distância, que vai acontecer de 18 a 22 de novembro. Fique atento, acompanhe as redes sociais da Uncisal, do IFAL, da UNEAL e da UFAL. Pela primeira vez na história, as 4 instituições estão unidas, fazendo esse evento que vai acontecer lá em novembro. Para preparar o evento, nós temos esses ciclos dialógicos. O próximo, já tivemos o convite do professor Marcelo Santana, coordenador-geral da UAB lá na Uncisal. Vai ser no próximo dia 27, no YouTube do Centro de Educação à Distância da Uncisal, tá certo? Dia 27, às 9 horas. Professor Romero, escutando sua palestra, escutando aqui a sua participação e também, é claro, com as leituras que já fiz de seus textos, que acompanham também a minha trajetória formativa, eu sempre penso que, não diretamente, você propõe uma visita ao conceito de docência. As suas palavras, todas, quando você diz assim, olha, vamos pensar na metodologia, muito mais na metodologia. Então, eu sempre vejo que você está trazendo um convite para que a gente reveja o que é ser docente e o que é ser docente na atualidade. Hoje tem uma preocupação na nossa categoria, né, de enfrentamento ao que há pelo menos 2 décadas os nossos amigos da tecnologia eles têm buscado muito isso, né, a inteligência artificial. Então, hoje, nós que somos da categoria docente, estamos preocupados, com medo, querendo fazer uma luta de titãs entre docência e inteligência artificial. Nós vamos seguir por esse caminho de enfrentamento ou nós vamos compreender também que a inteligência artificial vai chegar para a docência como chegou o quadro, como chegou o livro, como chegou a caneta, como chegou o celular? Qual a sua visão? Sim. Olha, existem alguns elementos que diferenciam um docente de uma inteligência artificial. Vou citar alguns aqui. Empatia, afetividade, que mais? Que são conceitos assim já implícitos na prática docente. Então, a inteligência artificial ela pode empoderar o professor fazendo análises em tempo real de como está sendo o comportamento dos alunos, identificando certos padrões que talvez fosse difícil para uma mente humana analisar esses dados em tempo real e perceber isso. Mas aí, quando a inteligência artificial manda essa dica para o professor, olha, o aluno X, se ele continuar como está se encaminhando, ele vai desistir do curso, ou ele não vai conseguir aprovação, ele vai ter um mau desempenho, ele não está tendo uma presença, um engajamento. Aí o professor pode atuar com algo que só ele consegue fazer, essa atuação humana de afetividade e de empatia e de personalização do ensino. Então, a ferramenta da inteligência artificial vai ser muito útil. Como está sendo útil para se fazer traduções de texto em tempo real, coisa que antes era inviável. Quando você traduzia pelo Google, antes era uma coisa absurda, né? Era até piada as traduções que eles faziam. Hoje é quase difícil você distinguir se foi feita uma tradução pelo Google ou não. Então, são benefícios que a gente tem que a gente não pode negar. Eu não me lembro quem falou há muito tempo que o professor que tem medo de ser substituído por um robô ou por uma inteligência artificial, ele tem que ser substituído mesmo, né? Então, a gente tem que parar com esse medo e a gente tem que trabalhar juntos para melhorar, porque existe tanto espaço para melhoria que, se eu puder ter mais tempo para me dedicar a isso e deixando coisas burocráticas para a inteligência artificial resolver, para as tecnologias resolverem, existe muito espaço. A gente não chegou no topo ainda do que a gente poderia fazer pela melhoria da educação.
Então, vamos aproveitar melhor nossas competências como docentes, que só nós podemos fazer, de ajudar, facilitar a aprendizagem, né? Isso já há muito tempo, os grandes educadores e pesquisadores da educação nos ensinaram ou fizeram com que nós aprendêssemos que a gente não tem que focar no ensino, mas tem que focar na aprendizagem. E a inteligência artificial nos ajuda a acompanhar o processo de aprendizagem. Não adianta nada você ensinar muito bem se o aluno não está aprendendo, né? Então, você tem que facilitar a aprendizagem. E para facilitar a aprendizagem, você precisa ter recursos de acompanhar como está sendo essa aprendizagem, avaliação formativa. E isso a tecnologia pode nos ajudar bastante. Professor, veja, recentemente eu estava conversando com minha filha, ela está fazendo engenharia na UNB, e aí ela disse que tem uma disciplina que são 120 colegas, né? Com 120 alunos. Se o professor para, o senhor acabou de falar das questões burocráticas, o professor para a aula só para fazer uma chamada, 120 alunos, e aí se de repente você coloca lá uma câmera para fazer reconhecimento facial, como nós já temos isso nos aeroportos, né? Então, quando a gente entra em alguns lugares que a gente nem sabe no nosso Brasil, já tá sendo fotografado, já está sendo feita o reconhecimento. Então, imagine como isso pode facilitar essa parte. E o professor ter mais atenção ao que importa, que é a Exato. aprendizagem do aluno. Isso. Professor Romero, muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço. As portas de Alagoas estão abertas, tá certo? E foi uma manhã muito agradável a sua presença, discutindo aqui esses conceitos tão importantes de educação. Eu quero, então, agradecer também a toda a nossa equipe, né, os coordenadores OAB da Uncisal, do IFAL, da UNEAL, e também da UFAL, o nosso vice-coordenador, professor Rafael, que está na equipe, coordenando as atividades da jornada, preparando a jornada. São reuniões semanais, preparando essa belíssima jornada. E a vocês que nos acompanharam online, ou vocês que vão assistir depois esse momento, nessa palestra, esse ciclo dialógico, lembrem-se, nós estamos preparando a jornada. Dia 27, às 9 horas, nós temos um novo encontro, é o segundo ciclo, preparando a jornada. Dia 27, às 9 horas, no YouTube do Centro de Educação à Distância da Uncisal. Eu quero compartilhar aqui uma tela com vocês. Vamos ver se eu consigo aqui. Isso. E aí eu quero fazer exatamente o convite, né, para esse momento aqui. Nós estamos fazendo oficialmente o lançamento do programa EAD na UFAL. A cada sábado, nós estamos compartilhando com vocês um programa com entrevistas com professores, pesquisadores, técnicos, servidores da Universidade Federal de Alagoas, onde nós fazemos um panorama sobre o uso da tecnologia e da educação nesses últimos 24 anos. Então, nós começamos, professor Romero, a oferecer educação à distância aqui há 24 anos atrás. Então, já temos uma pequena estrada percorrida e convido a todos para, encerrando esse nosso momento aqui, assistirem, já está disponível no YouTube da UFAL, e a cada sábado um novo entrevistado falando sobre educação, falando sobre tecnologia na educação. Eu saúdo a todos, deixando o professor Romero para que ele possa fazer a sua mensagem final, e um grande abraço a todos vocês que nos acompanharam nessa manhã, no primeiro ciclo dialógico aqui da Jornada Alagoana de Educação à Distância. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Fernando. Obrigado a toda a equipe, Marcelo, Amanda. Desejo muito sucesso. Foi um grande prazer, uma honra abrir esse ciclo dialógico. Eu deixo aqui um desejo de muito sucesso. Vou acompanhar todo esse até novembro aí, tem muita coisa bacana para acontecer. Deixo um abraço a todos, um bom fim de semana, e só tem uma coisa que eu acho que não dá para substituir
pelo virtual, que é uma visita a Alagoas que eu espero fazer, aí sim, fisicamente, na primeira oportunidade. Um grande abraço a todos, até a próxima.